neurobiologia do sono. Qual é a importância, né, do sono? Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, eu gosto muito desta figura, né, que a vida nossa, a vida dos mamíferos, vamos falar assim, ela tem uma fase que nós chamamos de vigília e uma fase que nós chamamos de sono. Aqui na fase de vigília, eu estou representando aqui um nosso primo, né, um chimpanzé, né, com a cara engraçada, alegre, que eu acho que a nossa vigília deve ser desse jeito. E aqui eu estou representando uma criança, né, numa posição muito estranha. Claro que esse sono, dormir nesta posição, uma criança consegue facilmente, mas um adulto, se eu dormir aqui nesta posição durante 5 minutos, eu vou levar 10 anos em fisioterapia para tirar minhas dores nas costas. Mas uma criança que tem flexibilidade dorme facilmente, dorme muito. Então, uma das coisas é, por que criança dorme bastante? Porque o seu cérebro está crescendo, porque seu corpo está crescendo, porque ela está aprendendo muito. Então, quando a gente vai olhar a vida humana, a gente vê algo bastante interessante. Então, eu quero chamar a atenção de vocês aqui, primeiro deste gráfico. Então, neste gráfico aqui eu tenho as horas de sono por dia, 24 horas, e aqui eu tenho um tempo. Esse tempo aqui, ele é descontinuidade, não tem continuidade, né? Então, aqui eu tenho as 2 primeiras semanas de vida, aqui os 5 primeiros meses, e aqui os anos. Né? Então, quando nós nascemos, basicamente a gente só dorme. Aqui eu estou em azul representando o que eu chamo de sono não REM, ou sono calmo, e aqui o sono REM, ou sono agitado, que a gente vai detalhar como é a diferença de um para o outro, e a vigília. Então, quando nós nascemos, a gente passa mais tempo dormindo do que acordando. E a quantidade do sono, ao longo das 24 horas, ela vai reduzindo ao longo do primeiro ano, mas redução gradual, ao longo da infância, e até a fase da adolescência. E na fase da adolescência a gente se torna adulto, e quando está mais velho, o sono, a quantidade de sono nós vamos dormindo menos. E não é só a quantidade de sono comparado com a vigília, né, que a gente vai alterando ao longo da nossa vida. O que a gente já pode dizer claramente é que nesta fase inicial, né, na infância, nós dormimos muito. E aqui nós estamos aprendendo a caminhar, aprendendo a falar, estamos aumentando de peso, nosso hormônio de crescimento é muito secretado. Então, a gente já sabe o seguinte, que durante a primeira infância é o momento que nós mais aprendemos. E é o momento também da nossa vida que nós mais dormimos. Então, isso significa, nós podemos dizer que, né, enquanto nós dormimos, ou o sono, ele é importante para essa fase de aprendizagem, para a fase de crescimento? Ainda não, vou tentar convencer a vocês que sim. Mas o que a gente já pode confirmar claramente é que há uma coincidência. No momento que a gente mais modifica o nosso cérebro, mais que o nosso cérebro cresce, mais conexões sinápticas são feitas, é o momento que nós mais dormimos. E a outra coisa, que não é só também a quantidade do sono, mas a forma como nos dormimos. Quando nós nascemos, aqui é o recém-nascido, aqui eu tenho essa fase, aqui é o acordou, e aqui em azul é o sono. A gente acorda, dorme, na verdade a gente dorme, acorda, chora, mama, volta a dormir, acorda, chora, mama, volta a dormir, e assim sucessivamente. Então, ao longo, né, dos primeiros dias, mais ou menos a cada 4 horas, a gente dorme, mais ou menos uma faixa de 3 a 4 horas, aí acorda, chora, mama, e depois esses pequenos episódios de vigílias, eles vão aumentando, e os episódios de sono também vão aumentando. Então, no primeiro ano, a gente tem um grande episódio já de vigília, já consolidado, mais parte à noite, tendo alguns episódios durante, né, o dia,
durante a infância também, né, e na fase adulta, na adolescência, se consolida, né, o sono noturno. Sendo que em algumas culturas, né, como nas regiões mais próximas do Equador, episódio de sono próximo de meio-dia, que é o cochilo, é tradição, é cultural. Mas o que é que nós podemos chamar do que é o sono? Então, o professor John Alan Hobson, né, que é um neuropsiquiatra americano, já aposentado, era professor da Universidade de Harvard, ele gosta, eu gosto dessa, né, a avaliação dele, que ele diz, o sono ele é um fenômeno no cérebro. Por que é que eu digo que o sono ele é um fenômeno no cérebro? Porque a única forma de eu realmente identificar se o indivíduo está dormindo é olhando o que está acontecendo no cérebro dele. Então, é assim que eu diferencio se o indivíduo está dormindo, se o indivíduo está no estado de coma. Se eu estou dando aula presencial e eu tenho um estudante que está debruçado sobre a carteira, não está prestando a aula, eu posso imaginar que ele está dormindo, mas eu não posso confirmar com certeza absoluta que ele dormiu. Então, o sono ele é um fenômeno fundamentalmente no cérebro, embora a gente tenha uma postura comportamental, mas, em essência, as grandes mudanças que ocorrem é no nosso cérebro. E a outra coisa é que a gente diz, o sono é um fenômeno do cérebro. Por quê? Porque, na verdade, existe aqui no nosso cérebro neurônios, que são neurônios que vão induzir a gente a dormir. E é exatamente por isso que existem doentes que ficam incapazes de dormir. Pessoas que têm dificuldade de iniciar e de manter o sono, que é a insônia. Porque ou esses neurônios, indutores do sono, estão deficientes, ou os neurônios, né, indutores da vigília, estão superativados. Por outro lado, existem doenças que são as hipersonias. A pessoa fica dormindo demais. Por quê? Porque alguns casos, como a narcolepsia, são os neurônios, um grupo de neurônios indutor da vigília, que são, a gente chama de orexina, eles estão com deficiência, por isso os neurônios indutores do sono predominam e o indivíduo fica tendo ataques de sono. Então, o sono ele é um fenômeno do cérebro. Tipo, terceiro, a gente vai dizer que o sono ele é um fenômeno para o cérebro. Por que a gente diz isso? Na verdade, quando a gente tem uma privação do sono, se eu passar uma noite sem dormir, as consequências de uma privação do sono, primordialmente, essas consequências serão sobre as funções mentais. Vai deixar a gente mais irritado, menor capacidade de controle, né, motor, menor capacidade de concentração, déficit de memória, ou seja, dificuldade de recordar informações do dia anterior. Então, a privação do sono ela afeta o nosso cérebro. E o mais importante, né, que o indivíduo, se ele ficar 2, 3 dias privado de sono totalmente, ele desenvolve um comportamento que nós chamamos de comportamento psicótico. Ele passa, né, a ter a incapacidade de analisar de uma forma real, concreta, a realidade. Isso, né, é algo que demonstra a importância da funcionalidade do sono. O Wi-Fi não está configurado. Para obter ajuda, acesse o seu aplicativo Alexa. Então, né, o que é que a gente tem dentro da neurobiologia do sono? Nós vamos investigar, então, quais são os mecanismos que induzem a vigília e quais são os mecanismos que induzem o sono. Na verdade, é uma balança, o ciclo sono e vigília. Então, eu tenho aqui o meu relógio biológico, que eu poderia desenhar aqui, tá? Que estaria aqui numa forma integrada, né, organizando o momento da vigília e o momento do sono. Mas a manutenção da vigília é decorrente de mecanismos neurais específicos e os mecanismos de manutenção do sono também são outros específicos. São isso que a gente vai ver agora. Então, o que é a questão fundamental? O que é que nos mantém acordado e nos mantém dormindo? Quais são os mecanismos que estão por trás disso? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é como é que a gente pode estudar o sono, então. Então, na verdade, eu tenho aqui um exemplo da seguinte situação, que eu quero convencer vocês que o sono, ele é um fenômeno heterogêneo, ocorre muitas coisas diferentes durante o sono. Então, imagina o seguinte, eu tenho aqui no ambiente, eu tenho um ambiente o quê? Massa ou energia, radiação eletromagnética, substâncias dissolvidas no ar, dissolvidas na água, isso tudo
né, vai ter uma ação sobre o mecanismo sensorial, sensibilidade. Vai traduzir, né, essa ativação aqui em sinal neural. Isso, é claro, vai até para o tálamo, do tálamo vai para o córtex. E aí, o que a gente detecta aqui no córtex, através do eletroencefalograma, eu tenho aqui um eletrodo que eu ponho aqui na superfície da pele, né? Já comentei isso para vocês, tem um couro cabeludo e tal, eu amplifico esse sinal e eu posso registrar. Então, quando o indivíduo está com o olho aberto, o que ocorre? Eu tenho uma atividade neural, que eu, se eu botar um eletrodo para registrar a atividade, ela ocorre desse jeito. Então, aqui eu tenho luz no olho, ativa, vai para o tálamo, núcleo geniculado lateral, vai para o córtex e agita o córtex. E eu tenho uma hiperatividade. Então, essa atividade aqui de alta frequência e baixa amplitude, que a gente vê aqui no córtex cerebral, ela é decorrente de um efeito externo, por causa da presença da luz aqui que eu estou com, né, o indivíduo está acordado, né, ele está com o olho aberto. O mais interessante é que se eu fechar o olho, então eu saio de uma situação de olho aberto, né, para o olho fechado. Esse padrão de atividade, essencialmente na região occipital, se o eletrodo aqui está colocado atrás, né, na região occipital, o que é que vai acontecer? Muda radicalmente essa atividade, que é uma atividade de alta frequência e baixa amplitude, para esse padrão, que é um padrão de uma frequência bem menor, fica mais rítmico. Esse ritmo aqui, ele é próximo de 10 Hz, se eu contar. Então, eu não tenho aqui atividade, né, de luz, porque eu estou com o olho fechado, eu bloqueei aqui, então não tenho ativação do tálamo, não tenho ativação cortical. Então, isto aqui, enquanto que esse padrão aqui eu disse que era gerado, né, por um efeito externo, pela luz, aqui não. Isso aqui é um efeito interno. Então, esse ritmo aqui é um ritmo endógeno, interno, lá do próprio córtex occipital. Os neurônios corticais que gera isso aqui. Isso aqui eu chamo de um ritmo alfa, né, porque quem primeiro determinou chamou isso de ritmo alfa. Então, o alfa aqui é uma frequência entre 8 a 12 Hz, em média 10 Hz. Né? E o que ocorre, né, então, ao longo, né, das várias regiões cerebrais? Então, imagine isso aqui, eu tenho um indivíduo com vigília aberta, vigília com o olho aberto, e atividade neural em vários canais do eletroencefalograma. Eu tenho aqui a região frontal, esquerda, frontal, direita, região central, ou seja, no meio, esquerda, central, direita, occipital, né, esquerda, occipital, direita, e aqui o registro da atividade ocular, se o olho está se movimentando ou não. Então, olha, o que a gente observa? Eu tenho aqui luz, radiação eletromagnética, tem um som, tal, tudo isso vai para o tálamo, para o hipotálamo, né, para o tronco cerebral, e aí eu tenho uma coisa que a gente chama sistema ativador reticular ascendente. Já falei dessas vias, né, dos grandes circuitos neurais que contêm acetilcolina, noradrenalina, dopamina, serotonina, tudo isso, durante o dia, eles estão ativando o córtex. Do hipotálamo para o córtex, eu tenho um sistema de circuitos de histamina e de orexina. Tudo isso ativa o córtex, e este é o padrão de atividade elétrica cortical durante a vigília. Mas, durante o sono, isso muda radicalmente. Olha, isso aqui, né, nós temos uma sequência de vários momentos. Né? Então, o indivíduo, quando ele vai dormir, ele fecha os olhos. Então, esse aqui, o indivíduo está deitado numa cama, no laboratório de sono, e aqui é o ritmo alfa, está vendo lá na atividade elétrica cortical, né, lá na região occipital, região central e frontal. Aqui é o registro da atividade motora, muscular, né, que a gente coloca o eletrodo aqui no queixo do sujeito, né, porque a gente está sempre com a boca fechada. E essa boca fechada faz com que haja muita atividade muscular. Na hora que a gente, né, fica totalmente relaxado, isso pode relaxar e a gente detecta. Então, aqui é o eletromiograma. E aqui é a atividade ocular. Vejam, quando o indivíduo está com o olho fechado, olha o que ocorre com a atividade ocular. Tem um tremor ocular. Então, esse tremor ocular significa que o indivíduo está com o olho fechado de uma forma voluntária. Se cada um de vocês, agora, nesse momento, fizer o seguinte experimento, fechar os olhos, vocês vão perceber que fecha os olhos, você fecha com uma força e você sente um pequeno tremor ocular. Certo?
Então, esse é um tremor ocular, isso significa que o indivíduo está acordado. E aqui eu tenho um ritmo alfa, também dizendo que o indivíduo está acordado. E aí, o indivíduo, ele começa a dormir. Na hora que ele começa a dormir, a gente diz que ele vai para o estágio N1. Esse estágio N1, ele é um estágio, né, intermediário entre a vigília e o sono. Veja, como é que a gente sabe que o indivíduo entrou em N1? A primeira coisa que a gente olha aqui, ó, o tremor ocular desapareceu. Então, desaparece o tremor ocular, eu marco como N1. Também, o alfa desaparece. Nem sempre o alfa desaparece, mas a maioria das vezes o alfa desaparece. E, além disso, ocorre principalmente aqui nos canais centrais, C3 e C4, né, que é os canais, né, de esquerda e direita, esse tipo de onda aqui, ó. Esse tipo de onda aqui, que a gente vê claramente aqui nos canais centrais, que a gente chama de onda, né, de vértex, porque estão no canal central, predominantemente nos canais centrais. Então, isso mostra que o indivíduo está saindo da vigília e entrando no sono. Aí, logo em seguida, ele vai para o estágio, né, N2. E aí, no estágio N2, vai acontecer uma onda muito grande, que é tipo isso aqui, que é uma espícula positiva e negativa de alta amplitude, que isso nós chamamos de complexo K. Esses complexos K, que são bastante intensos, eles vão ocorrer principalmente nas regiões frontais e centrais, e não nas regiões occipitais. Além desses complexos K, você aparece também um outro fenômeno que a gente chama de fuso, que é essa atividade elétrica aqui, que ocorre também nas regiões centrais e frontais. Então, ter a presença de que a gente chama desses eletrográficos, esses elementos eletrográficos, né, aqui no eletroencefalograma, isso implica que eu dou o diagnóstico, eu estagio isso como N2. Esse padrão mais lento, então, ele vai acontecendo de um jeito que ele passa até aqui nessa fase, o N3, que é o sono de ondas lentas. Veja, olha aqui, a onda sobe, aumenta, de uma forma muito lenta. Então, isso aqui é o que a gente chama, né, de um padrão, né, de ondas tetas, né, que é o sono de ondas lentas, que é o estágio N3. Veja que durante esse momento existiu uma diminuição da atividade muscular, não tem atividade, né, nos olhos. Mas de uma hora para outra, né, na sequência, em um padrão de ondas lentas, durante o sono, a gente muda desse padrão e passa para um padrão que a atividade elétrica cortical ela é parecida com a vigília. A musculatura aqui, ó, fica totalmente sem atividade muscular e ocorre o aparecimento desses movimentos rápidos dos olhos. Esses movimentos rápidos dos olhos. Então, você tem aqui, que foi chamado de sono REM, pelo o Kleitman e o Asserinsky, quem demonstraram isso pela primeira vez, que é de rápido eye movimento, ou seja, sono dos movimentos rápidos dos olhos, em que a atividade elétrica cortical é muito parecida com a vigília. Por isso que os franceses, né, baseado na ideia do Michel Jouvet, um ex-neurofisiologista francês, ele já faleceu, o Jouvet chamou isso de sono paradoxal, porque é um paradoxo você ter a atividade do córtex neuronal parecido com a vigília, uma atividade muscular totalmente, né, em atonia muscular, em repouso. Então, em vendo em detalhes cada momento desse, o que, que a gente tem? Eu tenho a vigília, com olhos fechados, então eu tenho uma atividade alfa, tremor ocular, e aqui isso ocorre, eu tenho ainda, olha, atividade do tronco cerebral, está funcionando, sistema ativador reticular ascendente, né, e eu tenho atividade do próprio, né, córtex, e menor atividade do tálamo para o córtex. Quando eu entro em N1, olha, isso aqui tudo desaparece, né, eu já tenho uma atividade diferenciada. Aqui as ondas, né, de vértex, a atividade do tremor ocular desapareceu. Eu vou para o N2, olha os complexos K aqui, os fusos aparecem. No N2, eu já tenho agora uma interação, a atividade sensorial reduziu, ficou zero, e agora eu aumento a interação tálamo-córtex. Isso aqui é uma atividade tálamo-cortical. E aí, quando entra o estágio de sono REM, né, o que ocorre é que a atividade tálamo-córtex ela se reduz e o tronco cerebral,
lá da região da formação reticular contínua e não mesencefálica, passa a ativar o córtex, por isso que eu vejo, né, uma dessincronização cortical durante o sono de ondas lentas. Então, a gente já vê claramente que o sono ele é um fenômeno heterogêneo, você não fica uma redução e vai reduzindo a atividade cerebral, não, vai acontecendo vários eventos eletrofisiológicos durante o sono. Então, isso aqui são, que eu chamo, né, a linha do tempo de neurobiologia do sono, tanto nos aspectos de neurobiologia, eletrofisiologia e comportamento, né, desde o início do século passado, com Freud, né, até, né, as pesquisas agora do século XXI. Então, o Freud, né, ele foi um grande, né, médico, depois, né, ele criou, né, uma especialidade específica, nós chamamos de psicanálise, que não é exclusivamente da medicina, é de várias áreas, né, e viveu até o início da Segunda Guerra Mundial. Então, ele publicou esse livro lá em 1990, né, que é a interpretação dos sonhos, em que a primeira parte do livro, esse livro é dividido em duas partes, 2/3 dele é só uma revisão histórica sobre o que a humanidade pensou sobre o sono e sonhos, que é muito interessante essa parte, e a terceira parte, o texto final do livro, que é a segunda parte, é sobre, né, a psicanálise, o método psicanalítico. Então, esse livro, né, ele traz muitas ideias sobre como entender o sono como um comportamento. Agora, para a gente, né, entender um pouco a neurobiologia do sono, eu vou voltar lá para a gripe espanhola. Né? Isso aqui são os recortes dos jornais da época, né, aqui é do Rio, Natal, né, aqui de São Paulo. A gripe espanhola, semelhante ao que nós estamos passando na pandemia agora, na época, matou mais de 40 milhões de pessoas. Isso aqui era um grande salão de uma fábrica transformada em um hospital de campanha. A gripe espanhola foi no 1917 a 1919. Isso aqui ocorre porque as primeiras ondas da gripe espanhola, ela acontece, né, lá durante, né, a Primeira Guerra Mundial, né, e aí o que ocorre é que a presença dos soldados se contaminaram, porque, na verdade, a gripe não foi originada na Espanha, foi nos Estados Unidos, e os soldados americanos levaram para a Europa. Isso acabou gerando, né, uma grande segunda onda, né, bastante grande, e, posteriormente, ainda uma terceira onda, né, bastante menor de intensidade. Mas essa segunda onda de muita intensidade aqui foi por causa da guerra. Soldados americanos saíram dos Estados Unidos, levaram para a Europa, né, contaminou todo mundo e contaminou todos os soldados. Inclusive, no Brasil, quem trouxe, né, a gripe espanhola para o Brasil foram os soldados brasileiros, os militares brasileiros que estavam na Europa na Primeira Guerra Mundial, quando eles voltaram e aí contaminaram o Brasil. Inclusive, no início, né, da pandemia, né, da gripe espanhola, se dizia que o Brasil não ia ser afetado, porque nos trópicos, onde é quente, o vírus não se propagava. Mas quando os militares brasileiros voltaram da Europa contaminados, e aí eles contaminaram bastante, principalmente a cidade do Rio de Janeiro, né, e a cidade de São Paulo. O mais interessante é que, desse caso aqui da gripe espanhola, alguns pacientes, eles ficaram numa situação que nós chamávamos de encefalite letárgica, ou seja, uma encefalite em decorrência da infecção pelo vírus, né, que infeccionava, né, o sistema nervoso central. O mais interessante é que um grupo de pacientes, eles entravam numa condição que parecia o coma, eles ficavam muito sonolentos, enquanto outros grupos de pacientes eles ficaram incapazes de dormirem. Então, ele ficava com insônia crônica. Este aqui, inclusive, é relatado neste filme, né, Despertar, que teve a participação do Robin Williams, o Robin Williams fazendo o papel, né, do Oliver Sacks, que foi o médico que escreveu, né, o livro, né, o neurologista, e o Robert De Niro, né, fazendo o papel de um paciente, né, com encefalite letárgica. Né. Então, eu sugiro muito, né, assistir esse filme, que ele é bastante, né, interessante. Então, esse neuropatologista, o von Economo, né, o Konstantin von Economo, ele, trabalhando na Universidade de Viena, ele foi estudar, né, em termos patológicos, os pacientes, né, depois da morte deles, e viu que esses pacientes que entravam em coma, né, ou ficavam muito sonolentos, tinham dificuldade de dormir,
eles tinham uma perda neuronal, principalmente na região do hipotálamo posterior e formação reticular. Enquanto que os outros pacientes, a lesão era em outra região, era no hipotálamo anterior, área preótica e no prosencéfalo basal. Então, se eu olho isso aqui é um diagrama não de um cérebro humano, mas de um cérebro, né, de um gato, né, para a gente poder só analisar. Então, isso aqui é a medula espinhal, isso aqui é o tronco cerebral, né? Então, isso aqui é a ponte, né, aqui é a ponte, né, o bulbo, né, o mesencéfalo está aqui, tá? E aqui eu tenho o que a gente chama de formação reticular. Então, aqui é o tálamo, né? Aqui é o hipotálamo, aqui é o prosencéfalo e aqui é o córtex. Então, o que ele viu é que os pacientes que ficavam, né, com dificuldade, né, de dormir, a lesão neuronal era aqui, na região preótica e no prosencéfalo basal. Então, quando ele via que o processo inflamatório era aqui, esses pacientes que ficavam, né, sem dormir. E depois ele viu que os pacientes que ficavam em situação de dormindo constantemente, tinham dificuldade de ficar acordado, a lesão era aqui, ó, no hipotálamo posterior e aqui na região da formação reticular do mesencéfalo. Tá? Então, na região anterior, quando a região anterior do hipotálamo estava lesada, provocava insônia. Quando a região posterior do hipotálamo e o mesencéfalo provocava sono. Então, né, o von Economo foi propor que esta área aqui era um centro indutor do sono e que esta área aqui era o centro indutor da vigília. Então, esse foi o primeiro modelo neurobiológico para explicar, né, o ciclo sono e vigília. Aqui induz o sono e aqui induz a vigília. Né? Posteriormente, esses dois pesquisadores, o Giuseppe Murizi, né, e o Horácio Magun, um italiano e um americano, estudaram bastante e demonstraram que, né, lesões, né, na área do mesencéfalo, na formação reticular mesencefálica, ou estimulação nessas áreas, promove, né, um padrão. Quando você estimula eletricamente a formação reticular mesencefálica em gato, a atividade elétrica cortical fica semelhante à vigília. E quando você promove a lesão, a atividade elétrica cortical fica semelhante, né, ao sono. Sugerindo, então, claramente que esse modelo do von Economo estava correto, que o centro indutor da vigília estava aqui na formação reticular mesencefálica. Então, o Murizi e o Magun, né, eles foram chamar, então, que a formação reticular dessa região aqui, a região rostral, lá no mesencéfalo, né, é o sistema ativador reticular ascendente, cuja sigla ficava chamada de SARA. Né? Então, está aqui o sistema ativador reticular ascendente. Depois eles mostraram, né, que quando você tem uma ativação, uma estimulação no tálamo, promove uma sincronização do córtex, e uma estimulação na formação reticular promove uma dessincronização. Ou seja, a formação reticular seria responsável pela dessincronização cortical durante a vigília, e o tálamo seria responsável pela sincronização, pela atividade elétrica lenta que ocorre durante o sono. Então, esse é o modelo até proposto, né, por esses dois pesquisadores. Isso é a formação reticular. Professor, Diga. o senhor podia repetir quem é responsável pela desincronização na vigília? É a parte anterior do tálamo ou é o tálamo que o senhor falou? Não, a dessincronização é aqui, ó, formação reticular, no mesencéfalo, certo? É no mesencéfalo. Então, se eu estimulo a atividade elétrica mesencefálica, eu promovo uma dessincronização. A dessincronização é a atividade elétrica típica da vigília, porque eu tenho muito estímulo, né? Então, está dessincronizado. Quando eu fecho os olhos e durmo, eu tendo a entrar num processo de ondas lentas, que é a sincronização. A sincronização, ela é, né, induzida quando eu tenho uma estimulação talâmica. Certo? Então, o que foi proposto é que o mesencéfalo ativa, né, o córtex, dessincronizando e mantém a vigília. Quando você dorme, o tálamo vai promover uma sincronização do córtex. Certo?
Sim, Então, certo. esse aqui é o desenho, né, é um desenho de como é que é organizada a atividade elétrica. Então, isso aqui é um desenho bastante antigo, está no livro do Broca, né, de neurologia, anatomia neurológica. Então, o que a gente vê aqui, aqui eu tenho um corpo celular e aqui eu tenho um axônio. Esse axônio ele é todo ramificado, todo ramificado. Então, na época, alguns anos atrás, né, lá na década de 40, 50 e 60, se vê essa imagem, né? Então, isso se chamou formação reticular, porque fica parecendo um retículo. Então, aqui é a formação reticular do mesencéfalo, a formação reticular da ponte, né? E a formação reticular bulbar, né? Então, o que começou com o desenvolvimento, né, de técnicas de marcação neurológica, ou de marcação, né, das vias, né, de conexões, né, e o que se sabia que aqui, nesta região, isso aqui é uma imagem, né, a nível, né, do mesencéfalo, então esses pontos pretos aqui indicam, né, neurônios que são neurônios colinérgicos, ou seja, neurônios cujo neurotransmissor é a acetilcolina. Aqui está localizado o núcleo pendúculo pontino, o núcleo lateral, dorsal, né, o núcleo parabraquial, que é a junção desses dois, o núcleo cuneiforme, né, e o colículo, né, inferior, né, que está aqui, certo? Esse aqui é o colículo inferior, né, nessa região bem destacada. Então, isso aqui lá no mesencéfalo. Então, o que eles fez foi injetar substâncias aqui e ver para onde esses axônios eles estavam projetando. Isso aqui foi feito principalmente pela Barbara Jones, né, nos anos 80, nos anos 80. Então, o que ela observou é que quando eu colocava aqui, né, eu via que esses neurônios desta região, o axônio dele se projetava até o tálamo, os núcleos da linha média e os núcleos intralaminares lá no tálamo. Esses neurônios são neurônios glutamatérgicos e esses neurônios se projetam difusamente para o córtex. Então, aqui é uma via excitatória e aqui é uma via excitatória também. Também ele observou que existia uma outra via que, em vez de ir direto para o tálamo, ela ia para o prosencéfalo basal, lá fazia sinapse com outros neurônios colinérgicos, e esse neurônio se projetava para o córtex, difusamente. Então, eu tenho essa via excitatória, então isso aqui é excitatório, isso aqui também é excitatório. Então, já demonstrava que durante, né, esses neurônios aqui, da acetilcolina, eles se projetavam difusamente e ativavam o córtex, então promovendo o processo de dessincronização. Então, está aqui o diagrama, já mostrei isso para vocês. Eu tenho aqui lá, né, nos núcleos, né, do mesencéfalo se projetando ou difusamente para o córtex ou lá para o prosencéfalo basal. Né? Então, isso aqui é um circuito excitatório. Depois, né, foi demonstrado que na região posterior do hipotálamo, eu tenho lá no túbero mamilar neurônio estaminérgico, e esses neurônios estaminérgicos se projetam para o córtex, de uma forma excitatória. Que é por isso que quando eu tomo antihistamínico, se eu bloquear aqui essa via, né, fico mais sonolento. Depois descobriram que no hipotálamo lateral, né, tem neurônios que contêm orexina, e esses neurônios se projetam também difusamente para o córtex, também ativando o córtex. Então, está aqui o sistema de orexina, projeção difusa para o córtex, ativando o córtex, né? Então, isso promove, né, ativação. Isso aqui, esses pontos azuis, são neurônios marcados, né, que são neurônios que produzem orexina. Esses neurônios da orexina estão relacionados com essa doença, a narcolepsia, que é muito comum, né, em cães, principalmente dessa raça, Doberman, né? Então, você está brincando com o cão aqui, ele cai, às vezes fica com os olhos abertos, fica lá parado, depois volta a andar normalmente. Isso é a narcolepsia. Então, é o que ocorre, né, em humanos, quando tem esse problema de narcolepsia, né, a pessoa, quando tem um estímulo emocional muito forte, ela tem um ataque de sono. Né? Então, isso porque esses neurônios de orexina, eles se projetam aqui, principalmente para a formação pontina, reticular pontina, para essa região, onde tem os neurônios indutores do sono REM. Então, esses neurônios da orexina, eles se projetam para cá e inibem, né, a indução do sono REM. Se eu tenho baixa orexina, o indivíduo tem facilidade de entrar em REM diretamente. Então, enquanto um indivíduo normal, à noite, quando ele vai estar em vigília, ele dorme, ele leva pelo menos entre
né, uma hora e meia, para ter o primeiro episódio de sono REM, um episódio muito curto. O indivíduo com narcolepsia, ele já sai da vigília diretamente para o sono REM. Ele tem muito sono REM durante a noite, e durante o dia ele fica tendo ataques de sono REM. Cochila muito, cochila facilmente em sala de aula, etc. Professor? Sim. Mas essa orexina, ela é liberada pelo hipotálamo? Não, ela é o seguinte, ela é um neurotransmissor. Então, o neurônio que produz a orexina, certo? Que vai usá-la como neurotransmissor, ele só está localizado, o corpo do neurônio, no hipotálamo lateral. Mas o seu axônio se propaga para todo o córtex e também para o tronco cerebral. O córtex, ele ativa o córtex e ele, né, vai produzir, né, uma inibição dos neurônios indutores do sono REM. E o mais interessante é que a orexina também, ela induz o comportamento alimentar. Por exemplo, agora são 10 e próximo de 10h40, os níveis de orexinas nossos, de todos nós, está aumentando, né, porque próximo do almoço ele vai estar elevado. E aí a gente vai e come. Depois que a gente come, o sistema digestório manda sinais para o hipotálamo para inibir os neurônios de orexina. E aí a gente tem sempre um pouco sono durante, né, imediatamente após o almoço. Se eu como muito, imagine que hoje seja, né, se eu fosse comer uma feijoada. Ou então, eu saísse daqui da aula e fosse lá para a churrascaria, fogo de chão, ou sol e brasa, e comesse pelo menos, né, 1 quilo de carne, né, de boa qualidade. Aquilo tudo iria fazer uma alta inibição do meu sistema de serotonina, de orexina, desculpa, e eu iria ter, né, um sono profundo, né, inclusive sono REM, né, quando eu voltasse para casa. Certo? No caso a inibição da orexina pela, né, o estômago. Sim, então no caso, o fato de você comer inibia a ação da orexina. Isso. E aí facilita você dormir. Sim. Agora, o senhor sabe, aliás, poderia repetir, por favor, o que o senhor falou sobre a relação da orexina com a histamina, que tem toda aquela relação quando a gente toma anti-histamínico, a gente fica meio sonolento? Então tá aqui, ó, a histamina tá aqui, né, o circuito estaminérgico. Então lá no hipotálamo posterior, eu tenho aqui uma região que lá no hipotálamo posterior eu chamo túbero mamilar. Né, tem os corpos mamilares. Então, aqui eu tenho isso, um conjunto de neurônios, então o corpo do neurônio está aqui localizado, só está localizado aqui esse corpo do neurônio, e ele produz histamina. E usa a histamina como neurotransmissor. Então, esses neurônios, eles se projetam difusamente para o córtex. Então, ele vai usar, né, nas terminações dos axônios, vai ter vesícula sináptica carregada de histamina. Aí ele libera a histamina quando ele é ativado. Vai potencial de ação, chega lá, liberou histamina. A histamina vai, então, agir sobre os receptores da histamina no neurônio pós-sináptico. E aí vai ativar esses neurônios. Então, os neurônios do córtex são ativados por esses neurônios histaminérgicos, certo? E aí, o que ocorre? Se eu tomo alguns antialérgicos, são baseados no bloqueio da histamina. Por quê? Porque quando eu tenho, principalmente, alergias de pele, né, é em decorrência, o vermelhidão, parte desse vermelhidão é em decorrência da liberação de histamina pelo trauma ou pela resposta imunológica que aconteceu na minha pele. Então, libero muito, né, histamina, e aquilo me dá uma irritação, né, pode dar um prurido, uma coceira bastante intensa, e fica muito vermelho. E, às vezes, eu tomo um antialérgico que o produto farmacológico, né, o medicamento ali, o que ele vai fazer é bloquear os receptores da histamina na minha pele. O objetivo é esse. Mas, se esse medicamento ele atravessar a barreira hematocefálica, ele vai entrar dentro do cérebro e vai bloquear os receptores da histamina aqui. Então, muitas vezes, o antialérgico que eu estou usando para lá resolver o meu problema inflamatório na minha pele vai bloquear aqui os receptores para a histamina. Então, um dos circuitos excitatórios corticais
fica bloqueado. E aí eu fico mais sonolento. Certo? Que isso é um efeito colateral do uso de antialérgico. Hoje a gente já tem, né, alguns medicamentos que são bloqueadores de histamina periférico, mas que não atravessam a barreira hematocefálica e tem muito pouco efeito colateral, né, indutor de sono. Professor, Diga. existe, só uma curiosidade, existe algum trabalho ou alguma coisa que confirme ou negue, enfim, que os narcolépticos, pelo fato de eles terem uma maior facilidade de entrar em sono REM, eles têm também uma melhor consolidação da memória? Ou não? Não tem nada a ver. Não, isso é uma coisa, é bastante interessante, né, essa sua pergunta, né, porque, na verdade, né, eu vou comentar mais no final, mas já vou dizer agora que o que ocorre é que não é só o sono REM, na verdade, você precisa ter os dois padrões de sono, tanto o sono de ondas lentas como o sono REM, para você ter uma melhor consolidação de memória. Porque um vai ajudar, né, na consolidação de memória mais em nível celular e o outro vai ajudar mais em nível de sinapse. São duas coisas diferentes, certo? Então, o que a gente tem? Eu tenho vários, né, atividades, vários grupos neuronais que formam, né, a formação reticular, que são os neurônios, né, da noradrenalina, os neurônios colinérgicos, os neurônios de serotonina, os neurônios da dopamina, os neurônios da histamina, né, da orexina ou hipocretina. Tudo isso aqui fazem parte daquilo que a gente chama do sistema ativador reticular ascendente, que ativa o córtex, né, durante, né, a nossa vigília e nos mantém acordados. Mas, né, existem alguns neurônios específicos. Então, vamos ver o que a gente tem aqui nessa representação. Então, primeiro, aqui eu tenho 3 colunas. Essa coluna da vigília, a coluna do sono de ondas lentas e a coluna do sono REM, o sono paradoxal. E em cada linha dessa, eu tenho um registro específico. Aqui eu tenho um registro da atividade elétrica, né, pelo eletroencefalograma, atividade dos olhos, atividade elétrica no núcleo geniculado lateral e atividade muscular. Isso aqui é de registro em gatos, não é de ser humano, certo? Aqui eu tenho um registro de um neurônio no tálamo, que faz conexão do tálamo para o córtex. Aqui eu tenho neurônios lá no tronco cerebral, isso aqui é neurônios no tronco cerebral, também no tronco cerebral, outro no tronco cerebral e outro no tronco cerebral. O que eu quero chamar a atenção? Cada tracinho desse aqui é o que a gente chama de espícula. A espícula é uma forma de você representar um potencial de ação. Então, eu ponho um eletrodo lá, e em vez de eu fazer o potencial de ação, o que eu estou fazendo aqui é o registro, né, da atividade elétrica. Então, vejamos, né, este neurônio aqui, ó. Durante a vigília, né, esse neurônio faz tec, tec, ele está disparando. Cada barulhinho desse é um disparo de um potencial de ação. Tec, 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 tec. Quando você entra em sono de ondas lentas, ele fica... dispara a atividade elétrica dele de uma forma muito intensa. E durante o sono REM, ele ativa muito pouco, semelhante à vigília. Então, a atividade desse neurônio é quase que exclusivamente durante o sono de ondas lentas, ou sono não REM. Então, por isso esse neurônio foi chamado não REM on, ou seja, este neurônio ele é ativado durante o sono de ondas lentas. Aqui, olha, veja esse outro neurônio, que durante a vigília ele fica... Então, ele fica ativo durante a vigília. Durante o sono de ondas lentas, ele fica também ativo, mas com baixa intensidade. E durante o sono, ele fica totalmente mudo. Não tem atividade elétrica de jeito nenhum. Então, neste caso aqui, eu estou chamando ele de neurônio REM off. Off porque ele está desligado durante o sono de ondas lentas. E esse neurônio aqui, ele está ligado durante o sono REM. John, diga. Só uma dúvida, quando o senhor falou de onda lenta, quais são as fases que compreende? Aqui no caso do ser humano, né, é o N3, certo?
Porque Ok. como eu estou registrando aqui, isso aqui é de gato, gato eu não falo N1, N2, N3, certo? Então eu falo no gato sono de ondas lentas ou sono REM, certo? No rato do mesmo jeito, tá? Então, no caso do humano, é que eu faço essa divisão, N1, N2, N3. Então, o N3 é o equivalente ao sono de ondas lentas, né, quando a gente está estudando os animais. Ok, obrigado. Então, olha, veja que ocorre aqui nesse indivíduo aqui. Isso aqui é um modelo, é um estudo experimental em animal. Então, estão com eletrodo lá na região, né, do lóculo cerúleus, que são neurônios, o neurotransmissor é a noradrenalina. Tá? Então, aqui eu tenho atividade elétrica muscular, atividade eletroencefalográfica, e aqui é o registro da atividade desses neurônios que estão aqui, no núcleo, no lóculo cerúleus, que é o neurônio noradrenérgico. Então, aqui o indivíduo, o animal, né, veja que aqui a atividade muscular está muito baixinha, e aqui a atividade elétrica cortical, certo? E aqui, nesta fase aqui, ó, daqui para cá até aqui, né, o animal tá, o rato, no caso, está em sono REM, ou sono paradoxal, certo? Chegou bem aqui, ele saiu do sono REM e entrou em vigília. Ele acordou. Então, veja que aqui a atividade muscular dele aqui aumenta bastante. A atividade elétrica cerebral aumenta aqui. Tá? Então, o que é que a gente observa? Então, aqui eu considerei como ele despertou a atividade elétrica muscular, o início da vigília propriamente dito. Mas se eu for olhar aqui a atividade desses neurônios, eles já dispararam aqui um pouco antes de ter mudança na atividade muscular. Então, eu estou vendo que esse neurônio aqui, ele está inibido, ele está bloqueado durante o sono REM, que é exatamente isso aqui. Ó. Na hora que passa para a vigília, ele começa a disparar novamente. Certo? Ele já começa a disparar, inclusive, antes de começar a vigília. Aqui eu tenho os neurônios, né, estaminérgico, lá no hipotálamo posterior, e veja aqui novamente, ó, sono REM e vigília, certo? Então, aqui o indivíduo eletromiograma, a eletroencefalograma, está aqui, isso aqui é registro, né, de rato, então isso aqui eu sei que isso aqui é fase de sono REM, até aqui é sono REM, e aí veja que aqui ele vai fazendo a transição e vai para a vigília. Aqui já é vigília. Esse neurônio aqui, ó, ele estava inativo, neurônio estaminérgico lá, né, da região posterior do hipotálamo, né, lá nos corpos mamilares. Não tem atividade neuronal durante o sono. O indivíduo acorda, né, sai do sono REM e acorda, mas o neurônio imediatamente ele não volta. Demora um pouquinho, né, que é um retardo, né, aí depois ele fica ativo novamente, que o indivíduo acorda. Né? Então, esse é típico que a gente vai dizer, né, que é o neurônio tal, especificamente. Este outro neurônio aqui, olha, veja o que acontece. Durante aqui a vigília, ele dispara muito pouco. Durante o sono de ondas lentas, ele dispara muito pouco. Mas, olha, durante o sono REM, ele dispara exageradamente. Então, eu vou chamar esse neurônio de sono REM. Neurônio do sono REM, porque ele é muito ativo somente durante o sono REM. E aí eu tenho neurônios que atuam de uma forma sincronizada, né? Esse neurônio cortical, esse neurônio aqui que a gente chama de REM, vigília, tanto na vigília como no REM ele está ativo, esse outro neurônio, né? Então, veja, eles estão sincronizados, eles disparam simultaneamente aqui, disparam simultaneamente aqui, e etc. Então, esse sistema ativador, né, reticular ascendente, o que eu digo? Antes, quando se falava do sistema ativador reticular ascendente, Sara, a gente falava só aqui do mesencéfalo, mas agora a gente chama sistema ativador reticular ascendente ampliado, porque agora eu estou acrescentando os neurônios que são estaminérgico e também da orexina e hipocretina. Isso o conceito agora é sistema ativador reticular ascendente, o SARA ampliado. Então, o que é que o sistema ativador reticular ascendente faz? Né? Tem esses neurônios aqui no tronco cerebral, lá no mesencéfalo, que são ativadores, tem os neurônios de orexina, tem os neurônios de histamina, tudo isso aqui, né, promove, né, esses neurônios aqui, eles promovem, né, a ativação, eles promovem o despertar,
a vigília. Mas esses neurônios aqui, ó, isso aqui é o VLPO, que é o núcleo ventrolateral preóptico, que está aqui na área anterior do hipotálamo, ele tem uma projeção, né, que é uma projeção aqui para o mesencéfalo, para essas regiões. Então, esses neurônios aqui são neurônios excitatórios, dessincronizam o córtex. Então, esses neurônios aqui, eles inibem essa dessincronização. Então, isso aqui é vigília, e aqui o que eu vou fazer é promover uma inibição desses neurônios que mantêm o cérebro em vigília, e aí com isso induz o sono. Então, isso aqui é vigília, aqui é o sono de ondas lentas, né, quando isso aqui está ocorrendo, e aí o que vai acontecer é que em determinados momentos, esses neurônios aqui, eles perdem a sua função, e esses neurônios, principalmente os que estão aqui mais localizados, mais na ponte, né, vão dessincronizar o córtex, promovendo, né, o sono de ondas lentas. Ou desculpa, o sono REM. Diga. Qual o nome dessa parte aí do hipotálamo que é responsável por induzir o sono? Área preótica. Porque o Obrigado. hipotálamo ele está acima do quiasma óptico. A parte anterior do hipotálamo pega o quiasma óptico. Tem uma parte que vai além do quiasma óptico, né? Então, se eu estiver olhando da anterior para a parte posterior dentro do hipotálamo, eu tenho primeiro a área pré-óptica, a área supraóptica, né? Aí eu tenho a área intermediária e a área posterior, certo? Então, essa é a área anterior do hipotálamo, tá? Então, aqui o quiasma óptico está aqui, né? Ele estaria aqui um pouco na frente do quiasma óptico. Tá? Então, o que é que eu tenho? Quando eu vou olhar a atividade das monoaminas, quem são as monoaminas? Dopamina, serotonina, noradrenalina, acetilcolina, né? No córtex, né, que é o sistema ativador reticular ascendente, né, ela é muito ativa durante a vigília. Durante o sono de ondas lentas, eu tenho uma redução, e durante o sono REM, eu tenho mais ainda. Por exemplo, a serotonina, né, ela é um neurotransmissor muito importante para nos manter em vigília, inclusive está relacionado com as nossas emoções, né, também em parte com nossos prazeres, tais, e etc. Então, para poder ter muita atividade muscular, e quando eu faço muita atividade muscular, eu libero muita serotonina. Durante o sono, não. Principalmente durante o sono REM, né, eu quase que não tenho liberação nenhuma de serotonina. Okay? Então, o que é que eu tenho, né, que eu falei para vocês? Durante a vigília, eu tenho o SARA, né, que é acetilcolina, dopamina, noradrenalina e serotonina. No hipotálamo posterior, a histamina, e no hipotálamo lateral, a orexina. Tudo isso está relacionado com a vigília. O sono vai estar relacionado com o hipotálamo anterior, né, com a relação tálamo-cortical e a formação reticular pontínua, bem mais aqui embaixo, né? Então, isso aqui vai ser o indutor do sono. Então, o início do sono vai ser determinado pelo hipotálamo anterior. O sono de ondas lentas vai ser essa relação dos neurônios do tálamo com o córtex, esse circuito que vai promover o sono de ondas lentas. E na formação reticular pontínua vai ser os neurônios de lá que vão induzir, né, o córtex a desincronizar e entrar em sono REM. Certo? E quais são as funções do sono, então, para a gente entender, né, por que o sono é importante? Né, já que a gente viu, né, os aspectos, né, neurobiológicos. Então, uma das coisas que a gente vai chamar a atenção é na filogênese e na ontogênese, né? Ou seja, a filogênese vai, né, nos explicar que talvez o sono tenha um papel adaptativo, né, e a ontogênese um papel, né, funcional. Então, quando a gente vai, o sono dentro da filogênese, né? Então, isso aqui é um cladograma, né, de pequenos, né, animais, né, que são estudados para ver o sono. Então, se a gente olhar assim, quais desses animais aqui dormem? Todos eles, inclusive este grupo aqui. Vários, né, moluscos dormem. E é isso que eu vou chamar a atenção de vocês, né? Vou mostrar um início. Se eu tenho o sono já nesta fase, né, então significa que o sono tem algum papel adaptativo. Então, aqui
vocês estão vendo, né, uma alga viva, né? Essa alga viva dorme, né? Então, o que a gente hoje sabe, né, como é que eu posso caracterizar o sono? Então, o que o vídeo mostra, né, que né, essa alga viva, ela tem comportamentos que identificam com seu sono. Primeiro, ela é mais ativa durante o dia, menos ativa durante a noite, né? E não só, ela muda, ela fica menos ativa e ela tem um comportamento de responder durante, né, o dia. Se você toca nela, ela se mexe muito. E durante a fase que se considera que ela fica quieta, você mexe e ela não responde. Ela fica menos sensível, o que é muito parecido, né, com o ciclo sono-vigília, né, inclusive, né, dos mamíferos. Então, isso sugere que uma alga viva como essa, que não tem ainda um sistema nervoso central bastante organizado, é muito simples, ela tem um comportamento análogo, né, ao comportamento de vigília e sono que ocorre, inclusive, nos primatas, né. Então, tem vários estudos mostrando que, no caso, por exemplo, aqui são populações diferentes, né, no caso de drosófilas. E essas populações, conforme a região, ela tem duração do sono diferenciada, sendo que as que estão em baixa latitude, aqui em torno de 25, elas dormem mais, e aqui a população de altas latitudes, né, elas dormem menos em termos de duração de sono. E que essa duração de sono ela é determinada, né, pelas características genéticas, né? Então, aqui eu tenho, né, sequências de aminoácidos fazendo, né, diferenças, né, genéticas entre elas, e uma população, né, pegando aqui o polimorfismo, né, a duração do sono depende, né, desse polimorfismo. E é possível você fazer, inclusive, né, várias, né, seleções artificiais. Isso aqui seria a duração do sono de uma população, a população selvagem, né, e você fez uma seleção para incluir, né, selecionar apenas, né, aqui as drosófilas, né, as moscas de frutas, que têm uma duração de sono curto, ou seja, pequenas dormidoras, e as grandes dormidoras, né, por seleção, né, específica. Então, você fez uma seleção artificial mostrando que, inclusive, a duração do sono ela já é determinada, né, geneticamente, o que implica, né, um valor adaptativo, né, do sono. A gente vê também que os animais, né, que eu estou falando de peixes diferentes, que a gente chama peixes cavernícolas, que vivem, né, em ambientes, né, de cavernas, né, em algumas condições, né, os animais, né, vivem num ambiente totalmente escuro ou que tem pouca luminosidade, e esses, né, animais, né, eles são diferentes, têm padrões de sono diferentes, mostrando que você tem, né, um processo de adaptação. E o mais interessante é que quando você vai olhar a escala evolutiva, em termos de filogênese, você vai mostrando que você vai ter a maior complexidade dos animais e o sono também vai se tornando mais complexo. O sono REM, por exemplo, ele só vai acontecer nos mamíferos e nas aves, né? E, é claro, no sono REM é o que a gente diz que a gente tem, né, o nosso, né, sonhos. E é, claro, só vai acontecer onde o cérebro é mais organizado. Então, olha, se você tem, né, aqui a característica que durante a filogênese o sistema nervoso vai se tornando mais complexo,
E o padrão vigília e sono, a fase do sono em si também foi se tornando mais complexo. Antes era uma única fase, ela vai se tornando uma fase mais ativa, menos ativa, depois você vai tendo várias atividades, até surgir, por exemplo, o sono REM, que é o sono paradoxal, que só vai surgir nas aves, né, a passagem dos crocodilos, alguns crocodilos já têm, né, um pouco de sono REM, mas as aves e nos mamíferos que se consolidam. Os primatas são exatamente os animais que têm um sono mais complexo, né, do que, por exemplo, todos os animais já estudados. E na ontogênese, aqui é um gráfico que eu tenho, cada linha dessa aqui é uma semana do desenvolvimento, vai da 3ª semana até a 26ª, né, e aqui é a duração do sono. A gente vê que no início, né, em percentual das 24 horas, 64% do tempo a gente dorme, aí lá, né, com aproximadamente no meio do ano, né, depois que tiver 6 meses de vida, nós estamos com 54%. Então, você tem uma diminuição, né, da duração do sono, mas a gente dorme mais, quanto mais a gente está, né, em fase de crescimento, né, o que parece, né, o sono ter um papel funcional muito grande nessa fase. E aqui está, né, ao longo, né, do tempo, então vamos imaginar que seria a concepção, isso aqui é as horas do dia, 24 horas. É claro que antes, né, o indivíduo não tem aqui a fase de vigília e sono, mas quando nós nascemos, né, o nosso sono é muito grande e vai diminuindo, né, ao longo, né, da nossa vida. Isso mostra que nesta fase aqui, que a gente dorme muito, é a fase que nós mais crescemos. Então, é claro que o sono tem que ter um papel funcional. Além disso, num outro momento, né, aqui eu estou falando, né, que na idade, né, aqui eu estou vendo o seguinte, eu tenho uma classificação, que nós já falamos do cronotipo. Né, o cronotipo, né, os matutinos são os indivíduos que tendem a dormir mais cedo, e os vespertinos são os indivíduos que tendem a dormir mais tarde. E o que a gente observa é que quando a gente é criança, a gente tem uma tendência a mais matutinidade, mas na adolescência, a gente tem uma tendência a ficar mais vespertino, e depois volta novamente a ser, né, o matutino. Mas isso mostra que essas mudanças bruscas que ocorrem na adolescência, né, a gente tende a dormir mais tarde, inclusive a dormir mais. Não só dormir mais tarde, acordar mais tarde, mas a dormir mais, a ter mais necessidade do sono. Ter mais necessidade do sono no momento da nossa fase, em que nós estamos formando a nossa personalidade, que nós estamos aumentando os níveis de hormônios, estão em explosão, nosso comportamento está mudando bruscamente e a gente sente mais necessidade do sono, mostrando que realmente o sono deve ter um papel funcional importante. Professor? Diga. Uma coisa que eu não peguei. A área pré-óptica, ela é responsável pela indução do sono, mas ela faz isso de que forma? Ela inibe a formação reticular do mesencéfalo? Alguma coisa assim? Exatamente. E aí, você já tinha falado, se eu não me engano, que no sono REM troca meio que de função e quem fica responsável por isso é a formação reticular da ponte, né? Da ponte, exato. Certo. Aí, esses neurônios são colinérgicos, adrenérgicos, esses que inibem? Os que inibem, né, a formação reticular mesencefálica, né, eles vão usar basicamente 2 neurotransmissores. Um deles, né, é o próprio GABA, tá? E o segundo é a adenosina. Uhum. A adenosina está lá do ATP. Né? Então, assim, os neurônios eles vão consumindo ao longo do dia, né, ATP. Então, ele vai perdendo um fosfato, 2, 3, aí fica só a adenosina. O que esse neurônio faz com essa adenosina? Ele guarda isso dentro de vesícula. E quando tem um nível gigante de adenosina dentro dessa vesícula, eles liberam nas terminações do axônio. E os neurônios, que são os neurônios da formação reticular mesencefálica, têm receptores para adenosina. Quando a adenosina se liga aí, ela hiperpolariza, né, a membrana, e aí inibe. Então, olha, vocês já devem ter experimentado, né, muitos já sabem disso, que, por exemplo, o café, a cafeína, ela bloqueia um pouco o sono. E ela bloqueia o sono por quê? Porque ela vai se ligar aos receptores da adenosina. Então, esse circuito que vem lá da área pré-óptica para o mesencéfalo, que é o circuito que vai inibir esses neurônios,
Se eu tomo cafeína, ele bloqueia, né, esse circuito, e aí não há inibição. Aí você tem dificuldade de dormir, né, quando você usa cafeína. Certo? Então, quais seriam as funções do sono? Né? Ou seja, por que nós temos que dormir? Para que a gente dorme? Né? Então, algumas delas. Conservar energia, sobrevivência, restauração do corpo, né? E a cognição. Então, como é que ajuda a conservar energia? Como é que ajuda a nossa sobrevivência? Restaura nosso corpo e a nossa cognição? Porque é uma das perguntas, assim, enquanto nós dormimos, a gente não consegue se defender dos predadores, a gente não consegue se reproduzir e a gente não come, que são funções essenciais. Mas a gente dorme. Nós, humanos, dormimos, né, 8 horas. Então, a primeira coisa é que a gente vai olhar assim bem, quem é que dorme tem a ver com metabolismo? Tem. Olha, esse aqui são os animais que nós estamos chamando que tem muito metabolismo, e esses animais aqui têm metabolismo baixo, e aqui nós temos metabolismo intermediário. Esses animais, os grandes animais, né, aqui não tem um elefante, mas aqui, por exemplo, tem os cavalos, vaca, ovelha, né, a cabra, tal, etc. Todos eles, né, têm metabolismo bastante baixo, menor metabolismo. Né? Esses animais, né, que são inclusive, né, comem muitos, né, mais parte de vegetal, né, são, né, animais de baixo metabolismo. E são animais que dormem menos. Já esses animais aqui, são animais que têm alto metabolismo. Aqui, por exemplo, o morcego, né, os gatos, né, aqui o tatu, né, vários animais com metabolismo elevadíssimo. Beija-flor. Todos esses animais dormem muitos. Dormem. Então, quanto maior metabolismo, maior taxa metabólica, mais dorme. Menor taxa metabólica, menor dorme. E aqui são os animais de metabolismo intermediário, basicamente aqui os primatas, os coelhos, tal, né, aqui os cachorros, né, representados pela raposa, né, tem uma quantidade moderada de sono com metabolismo intermediário, muito sono, alto metabolismo, pouco sono, baixo metabolismo. Então, isto aqui, né, é o que nós vamos chamar, né, que eu posso mudar a taxa metabólica. Então, isso aqui é uma mosca de fruta, né, eu posso fazer a mudança numa taxa metabólica desse animal, certo? E aí eu vou mudar, né, com isso, né, a quantidade de sono. Então, se eu induzo, então isso aqui vamos dizer que é mudança em percentual. Então, aqui, 0% seria o animal, né, controle, e aqui, se eu diminuir em 5%, né, qual é a duração, né, do sono, então, que vai aumentar na duração padrão do animal, certo? Então, se eu diminuir 5% aqui, né, da taxa metabólica, aqui da drosófila, eu aumento o sono em 10 minutos. Se eu aumentar aqui em 10%, a diminuir o metabolismo em 10%, eu aumento o sono em aproximadamente 40 minutos. Se eu diminuir aqui a taxa metabólica do animal, né, da drosófila, em 15%, eu vou aumentar a duração do sono em 80 minutos. Então, veja, essas são demonstrações muito claras, né, do quanto, né, o sono tem uma relação muito estreita, né, com a taxa metabólica, com relação da conservação de energia. Vejam que isso são trabalhos, né, bastante já recentes. Diga. Eu só queria se os animais que têm pouco metabolismo dormem pouco, porque que quando você diminui a taxa metabólica, ele começa a dormir mais, no caso a mosca. Hã? Porque no slide anterior você não mostrou que os animais de menor metabolismo dormem pouco, eu estava pensando, então, se a mosca diminuísse o metabolismo dela, ela não deveria dormir menos também, não? Não, mas aí é porque você tem que olhar a estrutura do animal em si, certo? Tá? Porque aqui, na verdade, eu tenho um animal específico e estou mexendo no metabolismo dele, né, para demonstrar de que o mecanismo de regulação dele depende do metabolismo que o animal tem, certo? Então, se eu tenho, né, um animal, né, que, né, eu altero, né, o metabolismo, eu vou mexer no sono deles. No caso da drosófila, né, eu mexo no metabolismo e eu tenho alteração no sono. Tá?
É isso que ele está mostrando. Agora, isso é diferente de eu chegar e dizer que não. Quando eu vou olhar filogeneticamente nos animais e agrupamentos, os animais que têm muito metabolismo elevado são os animais que mais dormem. Né? E os animais que têm um metabolismo lá embaixo, né? Então, assim, na verdade, eles precisam dormir menos, né? O que sugere isso. Então, porque eles não gastam muita energia. Né? Esse aqui, como ele gasta muita energia, ele precisa dormir muito para conservar, né, energia. Tá? Aqui, no caso, o que eu estou fazendo, assim, eu estou só alterando o metabolismo do animal como um todo, e isso tem consequências diretas, né, na duração do sono dele. Embora eu não esteja alterando lá o sistema nervoso central dele, não esteja alterando, né, os neurônios envolvidos, mas o conjunto, a resposta, né, tem consequência no sono do animal. Certo? Certo, certo. Porque aí aqui eu estou fazendo aqui só é uma coisa específica do animal, não é trocando de espécie para espécie. Entendi. Veja o que ocorre, né, aqui no caso, né, nessa situação. Né? Então, aqui, ó, eu tenho o índice de massa corporal, circunferência, né, da cintura. Então, isso aqui são estudos, né, mostrando o seguinte. Né, então, o que eu vou ter no ser humano? Então, isso é um estudo epidemiológico, né, em que ele faz uma associação entre, né, sono, né, com o índice de massa corporal, certo? E que isso estaria relacionado com, provavelmente, né, a síndrome metabólica. Então, isso aqui seria a duração do sono. Então, eu tenho gente, né, dentro de um grande estudo, né, na Inglaterra. Na Inglaterra existe, né, um banco de dados gigantesco de análise do sistema de saúde deles. Né? Então, nesse estudo que foi avaliado, visto quem era que dormia, então tinha gente que dormia, né, bastante, 12 horas, gente que dormia muito pouco. E se essa duração do sono tinha alguma relação com o índice de massa corporal. Então, o que se observou é que os indivíduos que dormiam menos acabavam tendo um maior índice de massa corporal e também uma maior circunferência. Significa que a questão do ser humano, quando ele tem prejuízo, ele está sendo privado de sono, porque aqui não é porque o fisiológico dele, ele está sendo privado de sono, por vários motivos, a gente não sabe qual é o motivo de privação de sono, ele acaba sendo, né, mais obeso. Veja, né, que interessante, né? Se eu durmo pouco, eu tenho maior facilidade de acumular gordura. E se eu acumulo gordura, eu dificulto o sono. Por quê? Porque o aumento da gordura promove, né, o que a gente chama, né, de apneia noturna, ou seja, dificuldade da gente respirar durante o sono, o ronco e etc. Então, isso fica, né, um ciclo, né, eu durmo mal, engordo, durmo mal e assim sucessivamente eu acabo tendo problemas de saúde gravíssimos. Quando eu vou olhar espécies diferentes, por exemplo, esse aqui é o ser humano, né, vigília e sono. Isso aqui já é o registro de um cachorro. O cachorro ele já não tem um sono tão bonitinho assim como o ser humano. Isso aqui é de um peixe, né, um peixe aqui bastante ativo durante o dia, mas dorme pouco, né, durante a noite. Isso aqui é de uma barata, né, que ela fica muito ativa aqui na fase entre o dia e a noite. Então, cada ser vivo, né, se ele por exemplo, presa, o predador, o padrão de sono é diferente. Veja que, por exemplo, aqui as Professor? zebras, diga. Perdão. Então, uma pessoa mais obesa, por exemplo, pelo que eu entendi, ela tem uma tendência a dormir menos do que um atleta, por exemplo. Exatamente, dorme pior. Dorme pior e tem uma maior tendência a engordar. E tem mais a tendência a engordar. Mas, tipo assim, o corpo... Isso acontece porque o corpo entende que, já que ela está dormindo menos, ele precisa guardar mais energia? Seria mais ou menos isso? Não, é porque, na verdade, é o seguinte, o organismo ele tem uma questão que é meio... A gente pode até dizer assim, parece maluquice, mas na natureza isso é interessante. Todas as vezes que a gente tem algo que está prejudicando o equilíbrio do meio interno, o organismo promove como uma das respostas acumular gordura.
Tem jeito, sempre provoca isso. Entendi. Certo? O estresse provoca isso, mas por quê? Na verdade, é como se estivesse se preparando para uma situação de gasto excessivo. Sim, sim. Né? Então, toda coisa que é ruim leva a gente a aumentar, né, o acúmulo de gordura. Certo. Entendi, professor. Obrigado. É um mecanismo de defesa, né? Então, veja aqui, por exemplo, a zebra é uma presa muito fácil. Então, eles dormem em grupos gigantescos, então eles fazem o seguinte, então, aqui não está representado, assim, os animais que estão no centro, protegido, eles dormem, deitam, e os animais da periferia ficam, né, acordados. E aí, depois, eles trocam, né, o que está no centro vem para a periferia, e os que estão na periferia, né, vão e dormem. Veja que é uma estratégia de grupo para dormir e se proteger. Sempre ter animais, né, porque, né, aqui eu tenho muitos predadores, né, nessa região. Olha que coisa interessante. Esta imagem aqui, provavelmente, muitos de vocês já viram, né? Uma ave, uma galinha, um pato, né? Nem que tenha sido em fotografia desse jeito, né? Só com a patinha aqui em pé e a outra recolhida. Os animais, né? No caso, a primeira demonstração disso foi feito, né, em golfinhos. Os golfinhos, eles dormem, que eles têm um sono uniemisférico. Eles dormem com um hemisfério direito, por exemplo, e o esquerdo fica ativo. E aí, de uma hora para outra, ele inverte. Fica, né, com o sono só no hemisfério, né, direito e o hemisfério esquerdo é que fica ativo. E neste caso, né, dos pássaros, né, se eu pego, por exemplo, um pardal, esse pardal que a gente conhece, se eu coloco, né, dentro, né, de uma gaiola e vou registrar o sono dele. Numa condição controle, né, o que ocorre? Você vai ter, né, os dois hemisférios sendo ativados simultaneamente. Mas se você coloca a presença de uma presa, de um predador, tipo assim, você está com o pardal, tem eletrodo no cérebro dele, ele está dentro da gaiolinha dele lá. De noite, você vai registrar o sono, os dois cérebros estão simultaneamente, né, tem uma simetria entre os dois, dormem os dois. E aí você coloca do lado da gaiola, né, posteriormente, né, um gato empalhado, que é um predador, né, do pássaro. E aí o que vai acontecer é que durante o sono, ele não vai dormir mais com os dois hemisférios, vai dormir uma hora com o hemisfério direito e uma hora com o hemisfério esquerdo. Uma hora com o hemisfério direito, uma hora com o hemisfério esquerdo. Por quê? Porque, na verdade, ele fica como se fosse com o hemisfério acordado e o outro dormindo. Com isso, ele consegue se proteger mais facilmente. E aquilo que a gente vai dizer, porque que tem a ver com a restauração do corpo. Um exemplo, claro, para nós humanos, está aqui, né, a secreção do hormônio de crescimento, né, que é fundamental, que ocorre, né, durante o sono. Eu já mostrei isso aqui, então a gente vê claramente que ela deve ter, né, essa função também. Mas olha que interessante, vocês estão vendo aqui, né, esse vídeo, né, aqui é o indivíduo numa condição, né, que o cérebro está dormindo e que o cérebro está acordado. O que é que esse vídeo está mostrando? Tá? Então, isso aqui é uma imagem feita, né, diretamente, né, retirado o crânio, e está sendo feita uma imagem com a câmera especial para ver fluxo, né, que ocorre no nosso cérebro. Então, isso aqui é um vaso sanguíneo, tá? Isso aqui é um vaso sanguíneo. Então, só para a gente ver o que ocorre aqui. Então, aqui está vendo, ó, quando ele fica muito vermelho, significa que está saindo, né, uma situação interessante, que é o fluxo sanguíneo, né, está promovendo um aumento da produção de líquido, e isso está indo para o sistema linfático. Então, quando a gente dorme, no nosso cérebro, você aumenta a atividade linfática no cérebro. Por isso que a gente diz que durante o sono há uma limpeza de metabólitos no cérebro do adulto. O sistema linfático, ou que a gente chama de gliolinfático, porque é no sistema nervoso central, ele faz uma limpeza dos produtos metabólicos. Essa limpeza ela só vai ocorrer com muita intensidade durante o sono, né? Então, o que a gente vê é isso aqui, ó. Aqui é o sistema de limpeza saindo do sistema vascular do sistema linfático. Então,
o esquema mostrando, talvez fazendo uma limpeza. That fluid is compared to the brain, in between the brain, where it literally flushes toxic waste products. Durante a atividade, durante a vigília, né, você tem os metabólicos, aí durante a noite você faz a limpeza, né? Esta limpeza, né, ela vai acontecer, né, exatamente durante o sono. Então, veja, eu tenho uma ativação de uma limpeza, né, cerebral dos metabólicos durante o sono. Por isso que a gente diz que uma das funções do sono é a restauração do corpo, a restauração da função do nosso sistema nervoso central. E para outra coisa também é para a cognição. Será que o sono é para a cognição? Tá? Então, aqui eu queria chamar a atenção de vocês. Esse foi um trabalho que a gente fez com os alunos de medicina, né? Então, essa aqui é a Ana Lígia, hoje ela é professora, né, de ginecologia, obstetrícia aqui da UFRN. A Denise, eu não sei o paradeiro dela. A Patrícia, ela hoje trabalha nos Estados Unidos, faz neuroendocrinologia pediátrica. Então, lá no final do século passado, início desse século, a gente estudou a relação do ciclo sono-vigília com o desenvolvimento, a performance, as notas dos estudantes de medicina, né? Então, o que elas encontraram, né, no trabalho que a gente fez, quando elas faziam iniciação científica, isso aqui era um padrão típico da atividade que a gente chamava sono regular. Cada barra dessa preta aqui é o sono dos estudantes. Então, isso aqui está lá, né, no final de uma semana, né, o quanto que o estudante dorme, se quer no final de semana, dorme um pouquinho mais, e assim sucessivamente. Então, isso aqui é o estudante, né, típico, ele tem um sono mais ou menos, dorme, isso aqui é final de semana, aqui é durante a semana, acorda mais cedo. Então, isso é típico, né, um padrão do ciclo sono-vigília regular. Agora, veja isso aqui, ó. Dormiu aqui pouco, aqui dormiu mais, aqui dormiu muito pouco, isso aqui é meia-noite, isso aqui dormiu bem cedo, olha, maluquice. Então, cada dia esse jovem aqui dorme de um jeito, esse aqui é um padrão irregular. Então, o que a Patrícia, né, e a Ana Lígia fizeram foi estudar como era o desempenho dos estudantes que tinham um padrão regular e dos estudantes que tinham um padrão, né, regular e irregular. Como é que se comportava? Então, eles compararam o desempenho acadêmico com o início do sono, com a duração do sono e com a irregularidade. Em todos os três parâmetros, eles encontraram uma relação, o que mostra que quando você tem um sono muito irregular, né, os estudantes tinham pior desempenho. Neste caso, né, específico, isso foi, né, antes de ter o modelo do currículo agora, né, os alunos tinham aulas, né, às 7 horas da manhã, e aí tinha esse padrão de sono irregular, e depois, no semestre seguinte, né, as aulas saíam de 7 horas e começavam às 9. E aí eles melhoravam, né, a regularidade do sono, e com isso tinham um melhor desempenho. Depois, né, a Fernanda, o que ela fez foi estudar, né, os estudantes de medicina, né, no caso, a situação semelhante à de vocês, já no primeiro semestre. Porque o que a Fernanda propôs foi o seguinte, olha, na verdade, quem mais atrapalha o sono dos estudantes não é a universidade, ele já vem com uma higiene do sono, dormindo muito mal, já desde a época, né, do ensino médio. Por que ocorre? Né? Na verdade, eu tenho as demandas acadêmicas, porque precisa estudar muito, a atividade social, tudo isso faz com que a gente vá dormir mais tarde. Mas, por outro lado, iniciar as aulas às 7 horas da manhã, na época, as aulas, né, do primeiro semestre começava às 7 horas da manhã, e para quem mora longe da universidade, isso tudo tem que acordar cedo. Então, o indivíduo acaba tendo que dormir pouco. Vai dormir tarde porque tem que estudar, vai dormir tarde porque tem que interagir, né, com seus colegas, socialmente, e tem que acordar cedo para ir 7 horas da manhã às aulas, e quem mora longe tem que acordar mais cedo ainda. Né? A Luana, outra, né, ela foi estudar, inclusive, né, se tinha um risco cardíaco para os estudantes que tinham problemas de sono. Né? E ela usou um critério que a gente chama jet lag social, né, que é assim, a diferença entre o meio do sono, quando a gente compara os dias da semana e o final de semana. Então, a gente tende a ter um ritmo regular, mas, em algumas situações, a gente tem um ritmo durante a semana regular, mas por uma imposição social, ou trabalho, ou horário da escola. No final de semana, se a gente não tem essa imposição, a gente vai gerar o nosso ritmo endógeno.
Então, se a diferença é muito grande, que a gente vai chamar de jet lag social, isso significa que os horários da semana, embora seja regular, eles não estão respeitando o nosso relógio biológico, eles estão respeitando o relógio social. No final de semana é que a gente mostra o nosso relógio biológico. Esse aqui é o que a Luana encontrou, um típico estudante que tem um ritmo bem regular, e esse aqui é um ritmo muito irregular. Né? Veja, né, o padrão aqui totalmente, isso aqui, ó, vai dormir mais ou menos no mesmo horário, veja que no final de semana e durante a semana é a mesma coisa, e esse aqui, ó, durante a semana é uma coisa, durante o final de semana é outro padrão totalmente diferente. E o que ela fez foi fazer uma medida que a gente chama de variabilidade da frequência cardíaca e mostrou que os estudantes que têm, né, uma pouca diferença entre o final de semana e durante a semana, que a gente chama de baixo jet lag social, a ativação, né, da variabilidade da frequência cardíaca sugeria que eles não tinham, né, uma hiperativação simpática. Já os estudantes que tinham, né, um jet lag social, ou seja, o horário do sono no final de semana era 2 horas mais tarde, né, do que, né, os estudantes, do que o horário do sono durante a semana, eles tinham muita atividade, né, cardíaca com ativação simpática. Esses valores já significam que o indivíduo já tem uma leve, né, tendência a ter risco cardiovascular. Isso para os estudantes do primeiro e segundo semestre, né, do curso de medicina. Aí, recentemente, né, o professor Adriano Naftal, né, ele fez, né, um estudo bastante interessante, que foi ver o seguinte: olha, o que é que os estudantes são submetidos? Né, eles têm que estudar, eles têm que dormir, e às vezes eles fazem avaliação. Então, o que é que eles fazem quando é véspera de uma avaliação, véspera de uma prova? Qual é o comportamento dos estudantes? Então, ele levantou a seguinte hipótese. Né? Então, alguns estudantes fazem o quê? Eles, primeiro, durante a noite, né? O que eles fazem à noite? À noite ele pode dormir, acorda no meio da noite, estuda e vai fazer, né, a prova. Ou um estudante, ele vai, dorme, acorda, estuda um pouquinho, depois volta a dormir e vai fazer a prova. Ou outro estudante, ele estuda primeiro, depois dorme e depois vai fazer a prova. Ou então ele tem um grupo de estudantes que não faz nada, né? Fica só estudando, não dorme de jeito nenhum a noite inteira. Né? E, é claro, tem aquele estudante que não muda, dorme a noite inteira e não muda a sua rotina. Então, ele avaliou os estudantes, né, do segundo e do quarto período aqui da UFRN durante, né, quase 3 anos. Né? Então, o que ele viu é que, geralmente, né, 30% dos estudantes, eles não mudam a rotina. Né? Continuam, dormem à noite, eles não fazem nenhuma alteração no sono deles. Mas quase 6% não dorme, passa a noite estudando. Né? 44,5%, eles primeiro estudam, depois dormem. Depois eles têm, né, um grupo que ele dorme, acorda, estuda, que é um grupo pequeno, e um grupo, né, que dorme, né, e estuda. Né? Primeiro dorme, depois estuda. O que a gente vê, né, claramente é que quando a gente vai olhar, né, que é o cronotipo, né, e aqui é o tipo, né, de alocação temporal. Esse grupo aqui, o grupo que não dorme de jeito nenhum, são os grupos que têm uma tendência a ser mais vespertino. Os grupos matutinos são aquele grupo que primeiro dorme, acorda de madrugada e vai estudar. O grupo, né, que não muda a rotina são mais ou menos intermediários. E aí, quando a gente vai ver, né, o desempenho acadêmico, né, dos estudantes. Então, isso aqui é o valor, né, a média, então isso aqui vai de 0, né, a 10. Então, aqui a média está por aqui. O que a gente observa é que esse grupo aqui que não muda é o que tem um desempenho maior, acima de 7, próximo de 8. Mas aquele grupo de estudantes que usa a estratégia de passar a noite acordado, né, sem, né, dormir, é o que vai ter, em média, né, um desempenho. O desempenho aqui, ó, ele é menor do que 7. Esse grupo aqui ainda está sendo aprovado, porque hoje o valor de corte é 5. Mas, se voltar novamente para 7, esse grupo aqui ele estaria, né,
reprovado. Esse aqui é a média final das disciplinas de cada semestre. Então, mostrando claramente que quando você usa essa estratégia de que antes de uma avaliação, passar a noite acordado estudando e vai fazer essa avaliação de manhã, a tendência é você ter um pior desempenho. Né? O que é mais interessante é você ter que manter regular o seu sono e seu estudo para que no dia da avaliação você possa dormir a noite inteira e venha fazer uma avaliação, né, e ter um bom desempenho. Por que que isso ocorre? Na verdade, quando a gente está olhando o sono ao longo de uma noite, a gente tem isso aqui, que é o que a gente chama de hipnograma. Então, na primeira, vamos dizer que o indivíduo vai dormir aqui às 11 horas e acorda aqui às 7 horas da manhã, com 8 horas de sono. Então, o indivíduo está acordado, entra no estágio N1, 2, 3, né? Aí aqui faz o primeiro episódio de sono REM pequeno, volta de novo, sono de ondas lentas, volta de novo, sono de ondas lenta. Aí depois vai ter um grande episódio de sono REM. Então, o que a gente sabe? É que na primeira metade da noite, a gente tem muito mais sono de ondas lentas, e na segunda metade da noite, a gente tem muito sono de sono REM. Né? E o que é que ocorre nessas duas coisas? Na verdade, eu vou ter várias alterações fisiológicas no sistema nervoso central. Eu vou ter oscilações lentas, eu vou ter aqui essas espículas, eu vou ter fuso, tal, eu vou ter atividade muito lenta, tudo isso vai acontecer, tanto nessa fase de ondas lentas, como na fase de sono REM. Durante essa fase de sono de ondas lentas, a gente tem uma hiperativação desses neurônios. Então, a gente sabe que tem um fenômeno, nós vamos discutir na aula de memória, né, que é potenciação de longo prazo, que quando as sinapses são hiperativadas, algumas delas mudam a sua configuração, né, fazendo com que elas se tornem mais ativas. Então, se antes a sinapse precisava ter 100 potenciais de ação, né, para conseguir ativar, né, o neurônio pós-sináptico, se eu faço, né, uma hiperativação dela, né, isso vai fazer com que ela fique mais sensível, né, ou seja, a potenciação fica de longa duração. Então, é mais ou menos isso. Imagina que isso aqui seja um circuito neural. Você está adquirindo alguma informação, essa informação, durante, né, a vigília, ela fica, né, sendo circulando aqui, eu fico ativando esse circuito neural. Durante o sono, eu tenho, né, vai ser codificado, isso aqui fica, né, consolidado, e depois eu posso recuperar. Então, esta fase ela é fundamental para acontecer durante o sono. Este é um experimento bastante curioso. Veja o que aconteceu nesse experimento, né? Então, aqui, ó, durante a vigília, o indivíduo está aprendendo. Ele está aprendendo o quê? Ele está aprendendo, né, a um joguinho aqui, na tela do computador, a descobrir as sequências de pares aqui. Né? Um jogo simples. Né? E aí o que foi feito foi que o sujeito, né, enquanto ele estava aprendendo, ele era submetido a um odor. Depois o indivíduo dormiu, e aí ele submeteu, né, durante o sono, né, o mesmo odor que ele estava submetendo aqui. Sendo que esse odor ele foi submetido durante o sono de ondas lentas ou, né, durante o sono REM. Certo? Então, veja, aqui nessa condição, né, eu tenho aqui duas coisas. O indivíduo ele é treinado, certo? E depois dorme a noite inteira, e aí ele vai ser testado. Então, veja, a quantidade que ele lembra, que ele não foi submetido a nenhum odor. Então, aqui foi aqui próximo, né, aqui a 80%, 87%, né, % de acerto. Quando ele é colocado, né, exposto ao odor durante a vigília, e exposto ao odor durante o sono de ondas lentas, esse desempenho aumentou. Né? Aumentou bastante e estatisticamente significante. Porém, quando o odor ele foi apresentado durante, né, o sono REM, não teve diferença nenhuma. E se eu apresento o odor só durante a vigília, também não tem diferença nenhuma. Então, isso é importante, mostrando que, por exemplo, um estímulo, né, foi pareado, e esse estímulo promoveu uma reativação durante, né, o sono de ondas lentas, que é onde tem, né, essa reativação córtico-tálamo. Né? Então, né, o que a gente vê claramente é que, para que nós dormimos? Nós dormimos
para restaurar o nosso metabolismo, né? Melhora o nosso sistema imune e melhora a nossa cognição. Então, né, só para a gente finalizar, o que eu queria deixar para vocês aqui, dormir pouco é que é bobagem. Tá? Então, né, quero induzir a vocês que vocês, né, não só, né, pensem que eu tenho distúrbio de sono, que isso vocês vão ver isso mais na frente, né, no curso, né, de medicina, na neurologia, mas que o sono ele é fundamental para as nossas funções e para a nossa saúde.